Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Olá, tudo bem? Que prazer ter você aqui nessa mais nova edição do Você Precisa Saber. Estamos transmitindo pelo canal 126 da Embratel, canal 85 da Sky Livre e o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E como eu sempre falo no início do programa, lembra dos 3 Cs? Curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que você conhece muita gente que precisa saber do que nós estamos falando. E hoje o nosso tema é especial, muito interessante. Para mim, então, já estou aqui vibrando antes de começar. O tema é saúde mental do homem. E quem vai falar é uma pessoa super preparada para tal. Me deu o prazer de voltar ao programa, que já fez um aqui sobre saúde mental, agora é saúde mental do homem. Estou aqui com a psiquiatra, médica de adolescente e mestre em psicologia, doutora Ana Peixoto. Seja bem-vinda, Ana, que prazer tê-lo novamente. Muito obrigada pelo convite, pastor Wallace. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. E esse tema é extremamente relevante. Muito obrigada por trazer no seu programa, que eu tenho certeza que os ouvintes vai modificar a vida de muita gente, né? Então, foi assim um primeiro passo maravilhoso que o pastor deu nesse sentido aí. E foi interessante, né? Porque eu fiz contato com ela na quarta-feira, me parece, né? Então, doutora Ana, quando a senhora vem a Vitória para a gente gravar um outro programa, e ela falou assim, pô, você está com um espião aí? Eu já estou indo quinta-feira. Falei, então nós não vamos poder perder essa oportunidade, né, doutora Ana? Mas que bom tê-la novamente. E de cara eu vou perguntar, qual a importância de buscar ajuda profissional nos cuidados da saúde mental do homem? O mais importante é, quando nós fazemos o diagnóstico precoce, é a prevenção. Prevenção de prejuízos na vida pessoal, na vida financeira, nos projetos de vida, vida acadêmica, saúde física, escolhas, metas, que muitas vezes nós vemos que o adoecimento, né, ou a presença de um transtorno mental na saúde masculina, que já tem algumas dificuldades em buscar ajuda, em falar dessas emoções, acabam adoecendo e trazendo prejuízos em diferentes segmentos do seu desenvolvimento. Será que a característica do homem talvez seja um pouco de machista? O homem tem muito disso, né? De não querer pedir ajuda, de esconder. Você vê até mesmo aquela necessidade de fazer alguns exames, né? Tem um preconceito e às vezes você vê muitos homens passando por situações difíceis por não ter tomado atitude no tempo certo, né? Eu acho que tem um pouco disso. Sim, é enraizado, né, esse conceito, essa coisa na nossa cultura, né? Que o homem é o provedor, que o homem não pode falar das suas emoções, o homem não precisa de ajuda. E quando ele cresce e vê que a realidade é um tanto diferente, né, acaba às vezes adoecendo e acelerando processos de adoecimento que poderiam ser evitados. Então tem muito dessa cultura, sim, acredito que sim, e é por isso que é importante a gente falar, porque hoje a ciência tem mostrado alguns altos índices, né, dentro da saúde mental que pertencem mais ao homem. Então é uma coisa que nós não podemos mais nos calar, nós temos que falar para que as pessoas se conscientizem, busquem ajuda, porque vai trazer uma grande diferença no futuro delas, na vida, né, nos projetos que elas... Todo mundo tem projetos, todo mundo tem sonhos, né? E esses sonhos, esses projetos não podem ser interrompidos por coisas que seriam evitadas, né? Isso é evitado. E até porque os estudos têm mostrado que a humanidade está vivendo mais, né? E aí que entra o maior problema, né? Que você se manter com saúde física e mental para esse prolongamento que a ciência está dando ao homem. A ciência tem se preocupado muito com essa longevidade, né? Na parte física, na parte estética, de como você vai viver mais, viver bem. Mas não existe você viver bem sem saúde mental. Perfeito. E qual é o maior problema da saúde mental do homem? Hoje, a nossa
nós temos hoje o grande problema da humanidade chama depressão, né? E nossas estatísticas do nosso Ministério da Saúde, a nossa estatística é que ao longo da vida o homem vai apresentar em torno de 16%, porcentagem altíssima do processo depressivo. Então hoje o que mais expressivo na saúde mental do homem é, sem dúvida, a depressão, né? Porque a depressão, ela tem um comportamento diferente no homem. E como nós podemos identificar e ajudar nesses casos? Falando em identificação, nós vamos ver que alguns comportamentos, por exemplo, o senhor falou da parte, né, o homem tem mais dificuldade em procurar ajuda e falar. A mulher, ela procura, essa parte ela tem mais facilidade. Ela se comunica mais, ela demonstra, né, que ela está em sofrimento. O homem, ele fica irritado, tem uma irritação, agressivo, fadiga, entra num processo de fadiga mental, de se isolar, tédio, pessimismo, negativismo, acho que tudo vai dar errado, né? E começa a se isolar. Outra coisa, esse isolamento é aquele tá sempre no sofá, não quer participar das atividades mais de família, qualquer coisa, fica introspectivo demais, né? Apatia, desânimo, as atividades, vai perdendo o interesse pelas atividades prévias que costumava realizar, até mesmo no âmbito espiritual, na parte da vida cultural, vida social, ele vai fazendo algumas mudanças de comportamento. Aí que vem o desafio, porque como você vai ajudar, às vezes, quando a própria pessoa não assume que está passando por uma dificuldade ou um momento? É o apoio, é a esposa, é a mãe, é a irmã, é o sobrinho, é o neto, chegar e falar, você está diferente, você não é mais o mesmo, você está precisando procurar ajuda. E lembrando, pastor, que muitos desses comportamentos estão associados a processos físicos. Por exemplo, uma alteração de tireoide. Tem que ser investigada, tem que fazer exames de rotina, tem que procurar um médico, né? Porque você pode ter alterações tiroidianas que podem alterar seu humor, você pode ter alterações renais, hepáticas. Então não é só a parte mental, você precisa procurar vasculhar tudo, né? A parte, né? O homem, a próstata, existe um tempo de vida, que é de 60 anos. Daí ela já começa a entrar em falência, então tem que fazer a partir de 40 exames de próstata. Então esses exames não podem ser mais tabu na nossa vida, porque estão aí, estão reais. Tem jeito. Não tem jeito, não tem como fugir, né? Tem que procurar ajuda e se afastar da causa física, aí está na hora de buscar uma ajuda com um profissional da saúde mental. Esses exames, né? Exames de rotina, qual assim o tipo de exame que pode identificar? Ou é simplesmente pela atitude? Ou existe algum exame que a pessoa possa fazer? Exame de imagem? Não. Pois não, né? Dos transtornos mentais, não. Não. Nós temos... Tudo é comportamental. É mais comportamental. Mas é importante procurar ajuda clínica primeiro. Nunca direto para o psiquiatra, tá, pastor? Sempre procurar ajuda clínica. Porque no clínico você vai fazer toda a bateria de exames que faz tanto na saúde privada como na saúde pública. Lembrar disso, porque hoje o SUS, com os postos de saúde, as UBSs, tem um médico de família. Se você não tem plano de saúde, procura uma UBS, faça seus exames de rotina. Todas as UBSs têm laboratório. Os laboratórios não são diferentes, porque é tudo máquina. Você coloca lá os tubinhos, vai dosar tudo, vai dosar a sua parte de hemograma, sua taxa de glicose, seu TSH. Então, não deixe de procurar ajuda, né? Tanto na parte física e afastar da causa física, aí nós vamos pensar na saúde mental. Bem, entre esses transtornos que nós conversamos, qual deles, qual é que causa maior prejuízo para o homem, no caso aí? Pastor, na minha opinião, o transtorno mental que traz mais prejuízo é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O famoso TDAH, né? Esse é o famoso. Ele não tem a mesma incidência dos transtornos depressivos. Ele está em torno de 5% a 7%. E ele é mais frequente no homem. Quando esse diagnóstico é feito na infância, ainda os prejuízos são menores. Lembrando que a maior parte, tem 1/3 desses diagnósticos só é feito na vida adulta. Então ele passa a infância, a adolescência, a juventude. Quando entra na adolescência e na juventude,
é onde as morbidades começam a associar outros comportamentos além do TDAH. Ansiedade, depressão, comportamentos de risco, problemas com a lei, abandono, evasão escolar. Então as pessoas não entendem que é um comportamento diferenciado, ele ainda muito novo, muito imaturo, ele não consegue perceber que o comportamento dele é diferente. E eu lembro que a gente, essas informações há um tempo atrás, não precisa ir muito longe não, era muito raro você ouvir falar, né? Como é que a ciência se multiplicou, e é bíblico, né? De forma tal que hoje a gente tem visto que como que tem gente que estão sendo identificada com TDAH, né? Pessoas que já estão com seus 40, 50 anos descobrindo que tem TDAH. E como, por exemplo, eu vou falar assim, eu tenho casos que eu faço diagnóstico no homem. Semana passada mesmo eu peguei um paciente de 44 anos, empresário, que vem lutando com a vida profissional, e quando eu dei o diagnóstico, ele chorou. Ele chorou tanto, porque ele falou, isso explica tanto meus comportamentos, meus pais eram humildes e eu não podia, não procuraram ajuda, e justifica tanto alguns comportamentos que a minha vida está um caos em todos os segmentos, e eu sempre entendi que eu era diferente dos demais, mas não conseguia saber por quê, né? Então, as repercussões na vida financeira são múltiplas, porque não consegue fazer uma organização financeira, né? Na vida pessoal, múltiplos relacionamentos, e as pessoas também, é difícil para conviver, né? É difícil você conviver com uma pessoa que não tem aquele início, meio e fim nos comportamentos, começa e não termina as coisas que faz, muda de emprego. Eles têm um perfil de tédio muito grande. Eles começam, daqui a pouco eles estão entediados, né? Então, convivem com essas modificações em seus próprios comportamentos que eles não conseguem explicar. Então, o TDAH ele é muito complexo. E ele varia muito de homem para mulher, porque a mulher é difícil você ver uma mulher agitada. Mas a mulher tem um outro componente, que é a desatenção, né? A outra coisa que interfere muito no desempenho masculino é procrastinação. Então eles procrastinam, deixam tudo para a última hora. Se tem um e-mail para responder, não consegue responder o e-mail profissional a tempo. Parece que estão sempre devaneando, parece que está sempre com um comportamento irresponsável, mas não é, eles não conseguem sentar para responder um e-mail, por exemplo, na vida profissional. Que coisa, né? Então é bastante complexo, é bastante traumático para eles quando eles não têm esse diagnóstico feito na infância, e como 1/3, quer dizer, uma parcela importante de pacientes que recebe diagnóstico na vida adulta, onde você já está usufruindo de todas as morbidades, né? Porque não é só o TDAH, agora você está ansioso, agora você está com pânico, agora você está com pensamentos ruins. Porque a pior fase da vida, assim, onde você tem que tomar suas decisões, onde aparecem mais os transtornos, é 18 até 24 ou 25 anos. Então eles passam essa fase batalhando para entrar no mercado de trabalho, batalhando para fazer um curso, batalhando para respirar, né? Eles respiram de canudinho quando eles competem com os outros, sem diagnóstico. É muito complexo, né? É muito Inclusive, complexo. A senhora falou em off que saiu uma matéria recentemente, né? Saiu uma enorme, uma das plataformas famosas, aí, mais conhecidas, que depois, se o senhor puder colocar aí no programa, para as pessoas lerem, se informarem, saber que busquem ajuda. Busca ajuda, busca um tratamento, sabe? Não tem, mas não tem cura. Sim, mas tem melhoras. Melhorar o quadro já é bem positivo, né? E outra coisa, pastor, você identifica a sua defasagem, porque você pode ter múltiplas habilidades e algumas defasagens que estão te trazendo prejuízo. E em cima daquela defasagem, você vai buscar se aperfeiçoar, tratar, para você ter as mesmas oportunidades de seus pares, e não sair tão prejudicado. Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta que até vou ler aqui. Hoje temos mais de 55 milhões de pessoas com demência. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o aumento esperado para 139 milhões até 2050. Quais os problemas na saúde mental que se associam mais frequentemente ao quadro demencial? Por incrível que pareça, os que nós comentamos aqui.
o transtorno depressivo tem alta associação com o quadro demencial, o TDAH. Agora, tem umas 2 semanas também, saiu um estudo do Lancet, mostrando também a associação dos transtornos ansiosos com o quadro demencial. Como que nós podemos prevenir isso tudo, né? Assim, viver melhor nessa longevidade que nós estamos falando, não na parte física, mas também na parte de saúde mental. Importante a gente ter bons hábitos em relação ao nosso sono, a nossa alimentação. A gente estava falando exatamente um pouco sobre alimentação, que já existe uma forte associação. Estudos estão mostrando essa associação entre a nutrição e a saúde mental, né? Evitar alimentos enlatados, né, com gorduras saturadas, comer muito açúcar, porque isso influencia direto a sua microbiota intestinal, que está associada à saúde mental. Então, levar uma vida mais saudável, comer mais verduras, mais vegetais, mais frutas, atividade física, cuidar do seu colesterol, do seu triglicerídeo, cuidar das morbidades, se você é hipertenso, se você é diabético, tudo isso faz um trabalho de prevenção para os quadros demenciais que ainda não temos cura. E a senhora comentou comigo sobre essa parte, né? Que coisa é assim, para a medicina é mais fácil entender, para nós, né, o leigo no assunto, né? Quer dizer, toda a parte intestinal influenciar diretamente a minha capacidade de raciocínio, minha estabilidade mental. Sim. Isso é importante as pessoas saberem, né? Demais. Então, dos próximos 10 anos, nós vamos ainda ter bastante coisas novas em relação a isso. Mas hoje nós já sabemos a influência do ômega 3 na saúde mental, da vitamina B12, vitamina B9, a vitamina B6. Então, hoje essa associação mostrando que não existe essa divisão de saúde mental com saúde física, é uma coisa só, nós somos um, né? Então nós precisamos estar com esse nosso microsistema em equilíbrio. Ele estando em equilíbrio, tudo vai funcionar melhor. Essa é a palavra-chave, né, doutora? Equilíbrio, né? Que não é fácil, né? Que hoje a humanidade, como diz até o pastor, a gente menciona, andando na corda bamba, né? É verdade. E para todos os segmentos, né? Para todos os segmentos. E isso é fundamental, até você que nos assiste, né? Nós estamos falando da saúde de um homem, né? Saúde mental do homem, né? Pastores, obreiros. É importante a gente estar atento a isso, porque às vezes a gente acha que pode comer de tudo, é assim questão para emagrecer. Não. Tem outro aspecto, né? E aí ficou mais sério, porque além de ajudar você a ter uma condição de física melhor, mas principalmente a saúde mental. Porque saúde mental é tudo, né, doutora? Não existe saúde sem saúde mental. Se a mente não funcionar, acabou a vida da pessoa. Ele é o contrário. A mente, né? A gente sabe disso como o Senhor Jesus representa a mente. A mente é o nosso. É a nossa ponto-chave, assim né, da nossa como o Senhor é a mente da igreja, a nossa mente governa a gente. Exatamente. Verdade. Doutora, estamos chegando ao fim, que bom, foi um prazer tê-la novamente aqui com a gente. Obrigado pelo convite, mais uma vez, estou à disposição. Espero outra vez a gente se encontrar numa nova vinda Vitória e a gente aproveitar o momento. Com certeza, vai ter um prazer estar com o pastor e com os irmãos. Paz, Senhor. Estamos chegando ao fim da nossa edição de Você Precisa Saber e eu tenho certeza que você conhece muita gente que precisa saber desse conteúdo. Então faz o seguinte, curta, comente e compartilhe esse link para as pessoas, amigos, parentes, seu pai, seu avô, seu tio, para todas as pessoas à sua volta que precisam dessa informação para ter uma mente mais saudável, tá bom? Então nos encontramos na próxima edição. Um abraço, a paz do Senhor a todos. Você precisa saber.